Ela pesava 30 quilos quando morreu. 67 exorcismos. 11 meses de gritos gravados em fio. O que ninguém te conta sobre Annelisa Mitchell não está nos áudios de exorcismo que viralizaram. Está no que veio antes dos demônios, antes dos gritos, antes do julgamento que chocou a Alemanha. Houve uma brecha. Efésios 4:7 nos diz: não deis lugar ao diabo. Hoje você vai entender o que isso realmente significa e como fechar essas portas pode salvar a sua alma. Annelise Mitchell nasceu em 1952, na Baviera, Alemanha. Era uma jovem comum, estudiosa, sensível, católica devota. Frequentava a missa, rezava o terço, levava a fé a sério. Aos 16 anos, teve a primeira convulsão. O diagnóstico foi epilepsia do lobo temporal. A medicina deu um nome, mas o que os exames não mostravam é que algo mais estava acontecendo. Com o tempo, as crises se intensificaram. Annelise começou a ver rostos durante as orações, ouviu vozes que a acusavam, que distorciam as escrituras que ela tanto amava. Ela passou a ter aversão a objetos sagrados, água benta, crucifixos, coisas que antes lhe traziam paz, agora provocavam crises de agitação violenta. Em 1973, Annelise fez uma peregrinação a San Damiano, na Itália. Durante um momento de oração, ela sentiu uma presença que não se retirou quando ela pediu. A partir daquele momento, o inferno abriu as comportas. Foram 67 exorcismos oficiais entre setembro de 1975 e junho de 1976, autorizados pela Igreja, testemunhado por padres, médicos e familiares. O que eles ouviram nessas sessões está gravado. As gravações dos exorcismos de Annelise existem até hoje. Nelas, ouvem-se vozes múltiplas saindo do corpo de uma jovem de 23 anos. Ela falava em latim, em inglês, em idiomas que nunca estudou. Gritava, contorcia-se, recusava a hóstia consagrada, como se fosse veneno. Os padres Ernest Alt e Arnold Heinz identificaram uma legião de demônios. A própria Annelise nomeou alguns: Caim, Judas, Lúcifer, Nero, mas o preço foi humano demais. Annelise parou de se alimentar, bebia muito pouco, acreditava que o sofrimento dela era uma oferenda, que ela estava pagando o preço pelas almas perdidas. No dia 1º de julho de 1976, Annelise Mitchell morreu. Causa oficial: desnutrição e desidratação. Ela pesava 30 quilos quando morreu. Os pais de Annelise e os 2 padres foram levados a julgamento. A acusação: homicídio culposo. A promotoria argumentou que Annelise era uma jovem doente, que precisava de hospital, não de exorcismo. Mas a defesa trouxe as fitas, trouxe os testemunhos e levantou uma pergunta que até hoje não foi calada. Se era apenas doença, por que ela falava em latim? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Efésios capítulo 4, versículos 26 e 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo não está falando de exorcismo. Ele está falando de portas abertas, mágoas não resolvidas, pecado não confessado, medo não entregue a Deus. Isso é dar lugar. Annelise não abriu uma porta. Ela nasceu numa casa onde essa porta já estava aberta. A família Mitchell, antes do nascimento de Annelise, teria se envolvido com práticas ocultistas. Não por maldade, por desespero, buscando respostas que a igreja da época não deu. E aqui está o princípio espiritual que poucos ensinam. Uma porta aberta por um pode ser a batalha de muitos.
espíritos. Êxodos 25 diz que a iniquidade dos pais pode alcançar os filhos até a terceira e quarta geração. Não é punição, é consequência. É uma brecha que passa de mão em mão até que alguém a feche com autoridade espiritual. Tiago, capítulo 4, versículo 7: Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A ordem aqui é fundamental. Primeiro, sujeitar-se a Deus. Depois, resistir. Quem tenta resistir sem sujeição luta com armas humanas. Annelise tentou resistir com a força dela mesma. Jejum, sofrimento, penitência. Mas faltava o que a Bíblia chama de a armadura de Deus, a palavra. A pergunta que esse caso deixa para você não é: Annelise estava possuída? A pergunta é: que portas estão abertas na sua casa hoje? Mágoas não perdoadas, práticas do passado que você ainda não abandonou, objetos em sua casa que vieram de fontes que você não conhece. Examinai os espíritos, diz 1 João 4:1, se são de Deus ou não. Você não precisa de exorcismo, você precisa de discernimento e autoridade em Cristo. Romanos 8, versículos 1 e 2 diz o seguinte: Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você não precisa passar pelo que Annelise passou. O nome de Jesus, apenas o nome, é a sua proteção. Não por misticismo, por autoridade espiritual. 3 chaves bíblicas para fechar toda porta aberta na sua vida. 1. Arrependimento genuíno. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 2. Perdão radical. Mateus 6:14-15. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. 3. A palavra como espada. Efésios 6:17. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu fecho toda a brecha que o inimigo usou na minha vida. Declaro que a tua luz dissipa toda a escuridão. A minha luta não é contra carne ou sangue, mas em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Amém. Esse é o exército de Cristo. Se você chegou até aqui, você é parte dele. Se inscreva, ative o sino e compartilhe com um guerreiro que precisa ouvir essa mensagem. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.